Imagens que circulam nas redes sociais mostram criminosos fortemente armados exibindo fuzis na suposta festa de Réveillon no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A região, que é dominada pelo tráfico de drogas, promoveu um baile funk para a virada de ano e no vídeo é possível ver que o local estava lotado, que não intimidou os traficantes. As imagens geraram um debate nas redes sobre o decreto do governo federal que restringiu o uso de armas por policiais durante abordagens. Por isso, eu passo a palavra para o Roberto Mota, que é do Rio de Janeiro e já conhece muito bem, todo esse teor que tem no Rio de Janeiro e, infelizmente, essas imagens, mais uma vez, com traficantes ali exibindo as armas fuzis como se fossem troféus. Bom, Mota, o que você tem a dizer sobre essa imagem que a gente acabou de exibir? Não há nenhuma novidade nas imagens, absolutamente nenhuma. Boa noite, David, boa noite, Luiz Augusto, boa noite, a nossa querida audiência. O Rio de Janeiro, na minha opinião, é o lugar mais bonito do Brasil, talvez do mundo. Mas o Rio de Janeiro é o lugar do Brasil onde a gente encontra a forma mais virulenta da infecção pela criminalidade. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver dezenas, talvez centenas de vídeos iguais a esse nas redes sociais. Essa é a realidade nas comunidades dominadas pelo narcotráfico, não só no Rio, em várias outras cidades. Como é possível que, diante de cenas como essa, existam pessoas que acreditam que a melhor resposta, a melhor política de segurança pública é controlar as ações da polícia? Quanto tempo essas pessoas que têm o foco em controlar a polícia, quanto tempo essas pessoas acham que vai levar para que esses traficantes resolvam assumir o controle do país? E quando esses traficantes tomarem essa decisão, quem vai impedi-los? Uma polícia desmoralizada, com uma câmera pendurada no pescoço e uma arma não letal? É preciso pensar sobre isso. Exatamente essa situação, Mota, que causa bastante estranheza, porque de um lado a gente vê muitas vezes o trabalho da polícia sendo hostilizado, os policiais perdendo o respeito durante as ações, até mesmo pessoas que estão com o celular se sentem no direito de ir para cima dos policiais, os agredindo, e os traficantes exibindo fuzis. Com certeza esses nas comunidades são respeitados, Durso? Boa noite. Boa noite, David, boa noite, Mota, boa noite a toda a nossa audiência. David, a imagem é muito triste, mas o Mota tem razão. Não é novidade para ninguém que esse tipo de organização criminosa está altamente armada. Não à toa tem tomado poder, conquistado cada vez mais flancos na sociedade e tem realmente enfrentado a polícia do estado do Rio de Janeiro, ali na cidade do Rio. Isso, lógico, vem de encontro ao debate desse decreto federal que tenta trazer diretrizes de maneira nacional. Fica claro que é impossível hoje nós lidarmos com a criminalidade com regras idênticas para todos os estados. Esse problema no Rio é diferente do problema em São Paulo, é diferente de problema em outros estados, porque lá no Rio a comunidade está literalmente tomada pela organização criminosa que não tem mais vergonha, porque uma coisa é nós sabermos que existem fuzis na mão de criminosos, outra coisa é ostentá-los em festas de fim de ano para todo mundo ver, acreditando na absoluta impunidade, porque qualquer um ali que ostenta um fuzil numa festa de fim de ano poderia ser preso em flagrante por porte ilegal de arma e tantos outros crimes cometidos por essas facções, mas não há medo nenhum. Como que a gente lida com essa criminalidade? Sem dúvida nenhuma, é com treinamento da polícia militar, é com treinamento da polícia civil, é com investimento público na atividade dessa polícia e não tolhindo de alguma forma a sua autonomia. É claro que os casos que têm acontecido, que eu acredito são isolados, que algum policial
tome uma medida que foge totalmente do padrão ou do que se espera da atividade policial, esse indivíduo deve ser afastado, tem a corregedoria para puni-lo, ele tem que sofrer as punições. Mas são casos isolados diante de uma infinidade de abordagens que acontecem diariamente nos mais variados estados contra a criminalidade. Os casos isolados devem ser tratados da forma que a lei exige, mas a gente precisa sim favorecer e trazer cada vez mais segurança para o agente público que arrisca a vida todo dia contra essa criminalidade que é altamente organizada, que é altamente armada, tenha tranquilidade para trabalhar. E uma dessas formas é o investimento e a confiança que o Estado tem no seu trabalho. Lógico, com controle, com a punição dos agentes que se desviam da conduta, mas com muito treinamento e com bastante rigor na punição também dessas organizações criminosas. Mas não deixa de ser, claro, uma total inversão de valores, né? Onde até mesmo questionamentos são feitos em relação ao decreto estabelecido pelo presidente da República, né? Para que o uso escalonado da força realmente seja empregado nas polícias dos mais diferentes estados, para que os policiais utilizem armas não letais, vendo criminosos traficantes no Rio de Janeiro em uma festa com fuzis na mão, Mota. Eu acho que aí tem duas questões separadas, David, que é importante a gente frisar. A primeira é que quem sabe como os policiais devem agir ou não são os policiais, evidentemente dentro do limite da lei. Agora, não cabe a juristas, a burocratas, a pessoas que nunca tiveram nenhum contato com a atividade policial, determinar como os policiais devem agir. Isso é um absurdo absoluto. Então a gente tem que repudiar esse tipo de pensamento, independente de qualquer outra coisa. Como eu já disse aqui várias vezes, isso é uma modinha, mais uma importada dos Estados Unidos. O grande economista e pensador Thomas Sowell já denuncia isso nos Estados Unidos há muito tempo. Isso foi simplesmente importado de lá por esse ecossistema de ONGs da segurança pública, entre aspas, que são as cabeças pensantes que fazem a pauta da segurança pública brasileira. Então, a gente não pode nem esperar que as pessoas que estão tomando essas decisões tenham feito qualquer reflexão profunda sobre isso. Isso é um material que chega prontinho, é só o senhor assinar aqui e mandar para publicar. Essa é uma coisa. O outro aspecto, né, essa exibição de armas de guerra por criminosos, é um problema que já acontece há vários anos e que vem se agravando. E aí a gente vê mais uma vez uma contradição, uma coisa que não tem explicação, a não ser que você entre pelo território da ideologia. Nós sabemos que muitas autoridades no Brasil têm uma verdadeira obsessão com o controle de armas legais. Eles pretendem reprimir de qualquer jeito o uso de armas legais. Aquela arma que o cidadão comprou através de um processo burocrático, ele tem que fazer o treinamento num clube de tiro, tem que ter equilíbrio psicológico, não pode ter antecedentes criminais. Essas armas no Brasil, existe uma obsessão contra elas. Já as armas de guerra que a gente vê nesse vídeo, essas aí não se dá muita importância para elas. Apesar no Brasil acontecerem 40 mil homicídios por ano, existe uma estimativa de que há quase 50 mil criminosos armados só no Rio de Janeiro. Assim, é uma coisa que foge à compreensão. Então, a gente deveria estar vendo no Brasil um movimento nacional organizado de todas as instituições contra as armas, mas contra essas armas ilegais. É inconcebível que qualquer um de nós possa, amanhã, virar uma esquina na cidade onde a gente mora e dar de frente com um traficante armado com um fuzil de guerra. Isso é absolutamente inadmissível. Entretanto, não existe um esforço organizado do Estado brasileiro para acabar com esse mal. As penas para quem usa uma arma de guerra para atirar na polícia são ridículas. Há casos documentados em que bandidos como esse são soltos no dia seguinte na audiência de custódia.
E a pena que eles costumam pegar 2, 3 anos, antes disso já estão de volta na rua. É inconcebível uma situação como essa. São esses, muitas vezes, que ostentam essas armas em público, que promovem, tiroteios, como a gente mostrou no finalzinho do ano, aquela mulher tomando sol no Rio de Janeiro e um tiro quase foi fatal contra ela, Ela chegou a ser hospitalizada, por sorte o disparo foi de raspão. Pessoas que perdem a vida quando, às vezes, o aplicativo ali, o GPS, encaminha para entrar numa comunidade e a pessoa, sem conhecer direito o Rio de Janeiro, que deveria ser uma cidade turística, aberta a todas, para que as pessoas pudessem ir com seus carros ou até mesmo com veículos locados até os locais e pudessem transitar livremente, são alvejados por disparos desses fuzis que são ostentados justamente nessas festas, Durso. David, mas é importante a gente também lembrar que o Estado tem que sim exercer certo controle, até porque o Rio de Janeiro ficou como ficou também graças a uma atuação de agentes que se deslocaram da sua atividade principal, que era o poder de polícia, e se tornaram milícias que favoreceram, inclusive, essas armas a chegarem na mão de organizações criminosas. Então, também o Estado, sim, de alguma forma, tem que trazer uma diretriz, porque não dá para deixar que policiais ajam como acreditam ser a melhor forma, porque tem muitos policiais que se desviam, sim, da conduta esperada, principalmente no Rio de Janeiro, com essas milícias. Então, o controle deve existir. A questão é que o governo federal tentou, de alguma forma, unificar essas condutas, essas medidas, o que não é possível. Segundo a questão, nós temos autonomia dos estados, inclusive em previsão constitucional, que diz que cada estado é que deve cuidar da sua segurança, exatamente porque conhece ali a forma de agir contra a criminalidade e que não dá também para sempre nós procurarmos trazer diretrizes que o policial do bem, o policial que trabalha dentro da legalidade, que é a regra geral no Brasil, é importante destacar isso, não consiga reagir diante da violência grave. Esperar primeiro tomar um tiro para reagir, esperar primeiro o mal vir contra ele para ele poder se defender. O policial não tem que sempre agir em legítima defesa, o policial tem uma atuação ostensiva, ele precisa abordar pessoas nas ruas, ele precisa estar sempre ali atento, então não deve-se sempre esperar que o policial haja em absoluta legítima defesa, ele precisa agir, às vezes não precisa dar um tiro em alguém sem questionar, mas ele sim deve agir às vezes com mais rigor. Nós tivemos vários casos que o policial teve aí, por medo da punição, que agir de forma controlada e ele que sofreu na mão de criminosos. Então nós temos que achar o equilíbrio dessa balança, a dizer, aqui nós temos o policial agindo dentro da legalidade e defendendo não só a sua vida, como a vida dos cidadãos, como também nós colocarmos um limite para que alguns agentes ali que se desviam não possam simplesmente ter absoluta liberdade, se sentindo o dono ali também da força e da sua capacidade de polícia. Então, esse equilíbrio que falta no Brasil, infelizmente essa balança está desequilibrada, nós temos uma tutela às vezes maior para a organização criminosa do que para o policial, que deveria ter o controle, que deveria ter a proteção maior, que deveria ter sempre a razão na maioria dos casos, quando age dentro da razão e da legalidade, mas não é o que aconteceu. Vou dar um exemplo rapidamente aqui, David, desse decreto aí. O decreto diz que o policial não pode atirar numa perseguição policial. Ele nunca poderia atirar. Isso é absurdo, você colocar no papel uma previsão dessa e impedi-lo. Nós temos questões em que, diante de uma fuga, o indivíduo sobe na calçada, entra na contramão, coloca centenas de vidas em risco e o policial não poderia agir com mais rigor. Ele estaria ali tolhido de algum tipo de medida. Não dá para a gente trazer uma previsão tão assim superficial, porque cada dia o policial que vai às ruas sabe que uma abordagem é uma história, sabe que dentro do seu treinamento, dentro da lei, ele consegue sim agir. O que a gente não pode sempre é ficar tirando o poder da polícia e dando mais poder para organizações criminosas que hoje praticamente dão risada da cara da sociedade quando ostentam, exibem fuzis numa festa de fim de ano numa comunidade. Por outro lado, a gente vê os atiradores profissionais, os chamados CACs, colecionadores, que são criminalizados, sendo que eles não podem ostentar armas em público, com exceção dos locais onde eles vão fazer
os treinamentos de tiros. Eles têm que guardar numa maleta, no porta-mala, assim como estabeleceu também uma lei que foi uma das primeiras medidas dessa atual gestão do governo federal.